e como vai ser um pouquinho extenso, é melhor que os irmãos sentem. Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 20. Está escrito assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temas, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo também. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão do exército de anjos, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando-a e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes haviam dito. Queridos, eu quero esta manhã refletir com vocês um pouquinho sobre... E o que eles ganharam foi Jesus. Os textos que eu li são textos a respeito daquilo que estamos a chamar de Natal, que provavelmente esse nascimento aconteceu no mês de setembro. E, por causa do contexto que menciona pastores de ovelha, que estão ali cuidando de ovelhas, e não poderia ser em dezembro, mas o cristianismo, ele ressignifica muitas coisas, palavras, acontecimentos, tanto no contexto do Antigo Testamento para o Novo Testamento, como no contexto da história da igreja, do Novo Testamento para os nossos dias. E o que está acontecendo aqui é que Jesus nasce, mas o que se esperava não foi, ou então não era muito bem o que aconteceu quando Jesus nasceu. O que se esperava? No contexto dos judeus, havia uma expectativa a respeito da vinda de Deus, a respeito de Deus aparecer, a respeito do Deus de Israel, Yahvé, aparecer outra vez numa espécie de um novo êxodo. O contexto é que Israel está sob domínio dos romanos. A nação de Israel é uma espécie de uma província romana. E Israel é obrigada a pagar imposto ao império, como se fosse um estado do Brasil. Muito mais do que isso, na verdade. Por quê? Porque alguns dos israelitas eram escravos. Havia, por exemplo, muito provavelmente, mais judeus em Roma do que em Jerusalém.
enquanto, digamos o quê? Escravos. E há uma expectativa de Israel de que o Messias, ou então o nosso Deus, virá para nos libertar. E a expectativa que eles têm é muito parecida com aquela que aconteceu no Êxodo. Há uma esperança em Israel que Deus virá como Deus veio no Êxodo. E a pergunta que não se cala é: como Deus veio no Êxodo? No Êxodo, Israel era um povo que estava escravizado no Egito por muitos anos. Estavam ali trabalhando, oprimidos, e eles clamaram ao Senhor, e Deus veio levantando Moisés e os libertou poderosamente. E como é que Deus os libertou? Deus os libertou levantando Moisés, que foi ter com o faraó, dizendo o que Deus disse a ele, que o eu sou me enviou, que quer dizer, eu sou o que serei. Digamos, à medida que você for caminhando comigo, eu te mostrarei quem eu sou, você verá, você saberá quem eu sou, você me conhecerá mais ainda. É a famosa revelação progressiva. À medida que caminhamos com Ele, mais o conhecemos, mais saberemos quem Ele é e mais Ele vai dar a conhecer a respeito dEle. Eles estão esperando isso, o que? Deus que se revela a Moisés. E quando o faraó resiste, Deus faz o quê? Deus manda as pragas. Deus manda a praga, por exemplo, do rio Nilo, que vai ficar vermelho. Deus manda a praga das rãs. Deus manda a praga dos piolhos. Deus manda a praga das moscas. Deus manda a praga das mortes dos animais. Deus manda a praga, por exemplo, da chuva de granizo que vai destruir as plantações. Deus vai mandar a praga da escuridão. Deus manda a praga, por final, da morte dos primogênitos. Em que então o faraó não consegue resistir, tem que dizer: tá bom, eu libero. E quando Israel então sai do Egito, vai em direção ao deserto, sendo conduzidos por Deus através de Moisés, Faraó decide atacar Israel. E quando o Faraó vai atrás de Israel, o que vai acontecer? A palavra diz que aparece o mar vermelho. E Deus, mais uma vez, ordena a Moisés que apenas levante a mão, estende a vara sobre o mar, que o mar se abre. E Israel passa e tem sobre seu entorno 2 paredes de água. E quando os egípcios vêm atrás de Israel, lá no final Deus fecha o mar e os exércitos egípcios morrem todos ali naquele mar. Deus os leva ao deserto, e no deserto Deus provê, onde não tem água, Deus manda água, Deus vai tornar a água potável, que era amarga, Deus manda cordonidas, Deus manda manã, e Deus está ali agindo, provendo poderosamente. Deus mostra a Israel o seu poder, sua provisão, sua onipotência, sua onipresença, sua soberania, ao ponto das nações ouvirem que aquele povo escravo, seu Deus é tão poderoso que derrubou o império egípcio. Essa é a expectativa que existe no contexto em que Jesus vai nascer. Por quê? Primeiro, porque eles também estão escravos. E Deus havia já prometido que faria a mesma coisa. Os profetas, ao longo da história, depois do Êxodo, anunciaram que chegaria o dia em que Deus viria, se encarna, Deus viria e os libertaria. Prova disso é que os discípulos de Cristo, os do caminho de Emaús, quando Cristo morre, eles estão caminhando frustrados. Por quê? Porque eles estão dizendo: nós esperávamos que Ele fosse aquele que viria, o Cristo, que iria nos libertar da opressão de Roma. Acontece o mesmo em Atos 1, 7, quando eles perguntam para o mestre: o Senhor não vai redimir o reino de Israel, digamos, nos libertar com poder?
Eles esperavam o Deus lá do Êxodo, todo-poderoso, o onipotente, o soberano, agindo gloriosamente, ao ponto de ser notável. Mas o que eles ganharam? Eles ganharam Jesus. Eles ganharam um menino, como diz o texto aqui, que vai até com seus pais ao lugar para nascer e não tem espaço. Que como não tem espaço, ele vai ter que descer na manjedoura. Nasce na manjedoura e é envolto em um pano. É o que eles ganharam. Eles esperavam o Deus do Êxodo, que mandasse as pragas, que pudesse abrir o mar novamente, que pudesse mandar cordonizes, mandar maná, que pudesse prover tudo o que eles esperavam. E o que eles ganham? Uma criança. Eles ganham um neném. Eles ganham um bebê, que além de não ser aparentemente o Todo-Poderoso, é alguém que não tem onde nascer, não tem um lugar digno para nascer. Mas esse é o Natal. O que é o Natal? O Natal é um êxodo maior do que o êxodo. Só que não mais com Deus aparecendo com pragas, não mais com Deus aparecendo, se mostrando como poderoso. Natal é Deus nascer. E Deus nascer implica em quê? Implica que o Todo-Poderoso está se esvaziando do quê? Do glamour de ser Deus. Natal é Deus nascer, e Deus nascer significa o que? Significa que agora o eterno tem um início. O Criador foi criado. O Todo-Poderoso agora é um bebê que está envolvido em um pano da sua mãe, que tem de ser carregado. Se no Êxodo tinha um Deus Todo-Poderoso, aqui no Natal, o que é que nós temos? Um neném a ser carregado. Se Deus apareceu, Deus veio para redimir o seu povo, assim como Ele redimiu Israel do Êxodo. Deus veio para quê? Para redimir o seu povo, só que não veio mais com pragas, com mar aberto, veio como um neném, veio como um bebê. A isso chamamos de kenose. Kenose é a palavra grega para esvaziamento. Deus não vem mais como o Todo-Poderoso a ser vistoso. Deus vem como Deus esvaziado. Natal é Deus se esvaziando. Natal é Deus decidindo entrar na nossa história, uma história de limitações, uma história de conflitos, de problemas, de temores, de males em nosso entorno. Natal é agora, sabe o que é? É Deus nascer, é de certa forma ver o início do eterno, ver o que? O impassível chorar, é ver o rico se empobrecer, é ver que agora o verbo vai balbuciar, é ver que a chama vai alvorecer, é o onipotente que agora vai engatinhar, o Todo-Poderoso agora vai engatinhar. É sobre a sabedoria que vai aprender agora, vai ter que aprender a andar, aprender com o pai, aprender com a mãe, aprender com professores. É sobre o Criador ser criado, é sobre Deus nascer. E Deus nascer significa o quê? Que Deus vai crescer. Agora imagina o Deus Todo-Poderoso que mandou o quê? Que mandou praga, que mandou abrir o mar se abrir, que libertou Israel. Agora é alguém que precisará ser carregado. Agora é alguém que é um jovem, é um adolescente, mas que é Deus. Agora nós não temos mais um Deus que está agindo poderosamente para todo mundo ver. Nós temos um Deus que faz da soberania obediente. Sabe o que é soberania? É fazer o que quer. Mas no Natal, a soberania obedece. No Natal, no nascimento do Cristo, o soberano vai obedecer. No Natal, o provedor do Êxodo vai ser provido,
vai precisar de alguém que provê para ele o leite para tomar, a roupa para vestir, o lugar para morar. No Natal, nós podemos dizer que Deus nasceu. E Deus nascer quer dizer que Deus se esvaziou. Deus abriu mão de toda a sua glória, abriu mão de todo o seu status. Deus não se apegou a isso. E Deus decidiu se identificar conosco, se identificar com as nossas limitações. É aquilo que disse C.S. Lewis: imagine uma página branca, uma folha branca, e você risca nessa página branca uma linha. E na linha tem o começo, o meio e o fim. Esse é o tempo, o começo, o meio e o fim. E a pergunta é: onde é que está Deus? Deus não está na linha, Deus é a página, Deus é a folha. Só que no Natal, a folha se incluiu, entrou dentro da linha, dentro do tempo, dentro do espaço. No Natal, agora, o eterno tem um tempo. No Natal, Deus, que é onipresente, tem um lugar para estar localizado. Pastor, e ele fez isso por quê? Ele fez isso com a mesma intenção que ele fez em libertar Israel. Ele foi no Egito de forma poderosa para libertar ou então encontrar o seu povo que estava escravizado. Ao nascer, quando Deus se esvazia porque a intenção dele é encontrar a sua criatura que se perdeu. A fé cristã é necessária, não porque a gente é ignorante e precisa de informações qualificadas apenas. A fé cristã é necessária porque nós estávamos perdidos, nós estávamos totalmente perdidos, e então o Criador decidiu se esvaziar de toda a sua pujança e decidiu vir ao nosso encontro. E bendito seja Ele que Ele me encontrou, Ele te encontrou, e nele não estamos mais perdidos. É para isso que Deus se esvaziou. Deus se esvaziou para me encontrar, para te encontrar. Deus se esvaziou para vir ao nosso encontro. Alguém uma vez disse: se Deus é tão bom assim, por que que Ele não acaba com o mal? E a resposta é que se Ele acabar com o mal, teria que acabar agora com aqueles que fazem o mal, eu e você. Agora, por que que Ele não acaba com o mal ainda? Porque ao invés de nos destruir, Ele decidiu nos redimir. Qual é a história da Bíblia? A história da Bíblia, sabe qual é? É o Deus Criador que cria um universo, coloca a sua criatura nele, para sua imagem e semelhança, mas sua criatura se rebela contra ele. E a pergunta é: o que ele fez? Ele matou? Não, ele decidiu se esvaziar, decidiu nascer, decidiu se limitar ao tempo, ao espaço, ao poder, às fraquezas, e então ele nasceu como um menino. Para quê? Para vir ao nosso encontro. E ainda bem que ele veio, porque ele nos encontrou. Natal é Deus vindo ao nosso encontro. Ele nos encontrou. Eles esperavam um Deus como no Êxodo, e eles tiveram um bebê. Só que o Natal é muito mais profundo que o Êxodo, porque o Natal também sabe sobre o que? É sobre o alinhamento entre o céu e a terra. Quando ele vai nascer, os anjos aparecem àqueles pastores e dizem: ele nasceu em Belém. E enquanto um anjo anuncia, os demais anjos aparecem e começam a cantar: paz, glória a Deus nas alturas, paz na terra, hosana nas alturas, paz na terra, no céu há louvores. E os pastores vão caminhar em direção a Belém. E sabe o que acontece? No céu há louvores dos anjos, e na terra há louvores dos pastores.
Natal é esse alinhamento daquilo que é a vontade de Deus, do céu e a terra estarem alinhados. Alinhados em quê? Ele não veio com poder, ele veio numa manjedoura, embrulhado em trapos, sem lugar para nascer. O Criador do universo não tem lugar no universo que ele criou para nascer. Mas os anjos louvam e os pastores aqui na terra também estão louvando. Lá em cima tem louvor e aqui embaixo também tem louvor. Deus se esvaziou da sua glória para quê? Para alinhar o céu com a terra, a sua vontade. No Natal, a oração que Cristo faz, ela é inaugurada. Onde é que é inaugurada? O pedido do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade na terra como já é no céu. Sabe onde é que isso foi inaugurado? No Natal. Quando os anjos no céu estão celebrando ao Senhor e os pastores na terra continuam com a celebração. Deus é louvado no céu e é louvado na terra. O Natal é isso. O Natal é a celebração, o reino de Deus, a vontade de Deus lá em cima, se vendo presente aqui na terra. E agora, sabe onde que isso acontecia? O céu e a terra se uniam no Antigo Testamento, no templo, no Santo dos Santos. Quando Cristo se encarna e nasce, não é mais no templo físico. Cristo é uma espécie de um templo ambulante. Cristo é uma espécie de um templo encarnado. Se antigamente o céu se unia à terra no templo, agora Jesus disse: vocês verão sobre o Filho do Homem descer e subir os anjos. Por quê? Porque nele o céu se alinha com a terra e a terra se alinha com o céu. Natal, terceiro, é o início da inauguração da nova criação. Quando Cristo nasce, Cristo está dando o início da inauguração. Por que início da inauguração? Porque a inauguração não termina com o nascimento, termina com a ressurreição. Então, a inauguração da nova criação começa onde? Do nascimento, passa pela vida, a morte e a ressurreição. E a consumação será onde? Quando Ele vier. O Natal é o que é? O Natal é o início do começo da inauguração de uma nova criação. Mas como assim nova criação, pastor? A ideia de nova criação é que nós, enquanto seres humanos, pecamos. E qual é o nosso referencial? Adão. O Adão que pecou. O Adão que já nasceu adulto, perfeito, pecou e caiu. Mas quando Deus se esvazia, quando Deus decide vir como neném, como criança, como bebê, Ele vem para quê? Ele vem para começar uma nova criação. É isso mesmo. Quando Cristo nasce, Ele gera uma nova criação na criação já existente. Uma nova humanidade. Pastor, como assim uma nova criação? Uma nova, sim. A humanidade dominada por este mundo é aquela que o seu modelo é o primeiro Adão. O Adão que pecou, o Adão que caiu. Agora, quando Cristo nasce, Ele inaugura uma nova criação, que a referência não é mais o Adão que pecou e que caiu, é o Deus que se fez menino, é o Deus que tem mãe, é o Deus que é uma criança, e inaugura uma nova criação, que possam viver como Ele viveu. É por isso que Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. A palavra grega ali poderia ser nova criação é. O cristianismo não é um conjunto apenas de mera informação. Sabe o que é o cristianismo? É o céu invadindo a terra. O cristianismo é o futuro
futuro invadindo o presente. O cristianismo é a eternidade invadindo o tempo. Quando Cristo nasce, era o quê? Era a eternidade vindo no tempo sem que o tempo parasse. Era o futuro chegando no presente. Em outras palavras, Cristo é o protótipo, Cristo é o modelo da vida futura que ainda não vimos sem Ele, mas que veio através dele. Isso quer dizer o que, pastor? Aqueles que estão em Cristo, a partir de Cristo, a partir do nascimento de Cristo, eles vivem a vida do futuro no presente. Digamos, o eterno invadiu o tempo para que nós que somos do tempo pudéssemos experimentar a eternidade. E o experimentar a eternidade aqui não é ir para o céu. A eternidade não começa no céu. A eternidade não começa no fim. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Deus. Sabe quando é que a gente experimenta a eternidade? Não é quando morremos e irmos para o céu. A eternidade já começou quando Cristo chegou aqui, quando Cristo nasceu. Deus se fez menino para quê? Para que a eternidade invadisse o tempo. E agora todos aqueles que crerem que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu e ressuscitou, também poderão, enquanto aqui estiverem, experimentar a eternidade que foi inaugurada. Se nós não estamos fugindo para o céu e lá viver a eternidade, nós não estamos também dizendo: olha, vou viver aqui porque eu sei que quando eu morrer terá. Não, meu irmão, Deus tem para nós a eternidade a partir de aqui, a partir de agora, por quê? Porque Cristo trouxe aqui no tempo a eternidade. E a partir disso, então, nós somos uma comunidade alternativa ao mundo em que estamos. Enquanto o mundo vive só com aquilo que é do tempo, nós estamos aqui no tempo, mas caminhando como quem é da eternidade. Nós participamos, entenda, Cristo quando se encarnou, Ele decidiu participar da nossa vida humana terrena, para que eu e você pudéssemos participar da vida dEle, eterna. A vida eterna não é sobre o futuro apenas, a vida eterna é sobre o presente, em que podemos experimentar, viver o que é eterno no tempo, o que é eterno no presente, o que é futuro aqui e agora. A vida cristã vale a pena, não porque no fim vai ser alegria, vai ter vitória, não vai ter mais morte. A vida cristã vale a pena porque na jornada experimentamos um pouquinho do fim. O fim pode ser experimentado em toda jornada, com as limitações que temos do tempo, com as limitações que temos do pecado, com as limitações que temos dos muitos problemas da humanidade, mas porque Deus nasceu, mas porque o Eterno se adaptou ao tempo, aqueles que nele creem podem experimentar o fim na jornada, o fim no presente. E é pelo fim que experimentamos aqui, que então queremos que chegue logo este fim. Mas enquanto não chegar, nós devemos ser o quê? Uma espécie de um trailer. O que é um trailer? O trailer é um resumo do filme que está por vir. Enquanto não chega a eternidade na sua consumação, nós temos que dizer o quê? Já foi inaugurado. Essa vida do futuro já foi inaugurada. Essa vida da nova Jerusalém já foi inaugurada. As pessoas têm que olhar para a igreja como um trailer que está fazendo um resumo do filme que vai sair em cartaz. Qual é o filme que vai sair em cartaz? A nova Jerusalém vai descer adornada. E nós somos o trailer que está dizendo o que? A vida da nova Jerusalém vai ser um pouquinho assim. Mas assim como a nossa relação aqui como gente
vida da Nova Jerusalém é qual? É relação de justiça, de amor, de bondade, de humildade, de mansidão, de comunhão com Deus, de alegria. E o mundo precisa olhar para nós e ver essa vida e dizer, mas essa vida é qual? E a gente poderá dizer, é um trailer, é um pequeno resumo do filme que está chegando. Brevemente vai sair em cartaz, a Nova Jerusalém vai descer adornada sobre nós. E enquanto ela não chegar, nós já somos nova criatura. Digamos, nós já podemos viver aqui a vida da Nova Jerusalém, em Londrina, no Paraná, no Brasil e no mundo. Por quê? Porque no Natal Deus inaugurou a vida da Nova Jerusalém aqui. E o que é que eu faço? Creia. Apenas creia. Apenas creia que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu e brevemente voltará. Aqueles que crerem no nascimento de Deus, na morte de Deus, na ressurreição de Deus, poderão viver a vida da Nova Jerusalém aqui no presente. Poderão participar da eternidade no tempo e no espaço. Isso é Natal. Creia nisso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Eu falei, Jesus, o Senhor já usa ele, mas hoje o Senhor está usando mais. Aí eu vi ali na imagem que colocaram você como santo em Israel. Olha lá. Entendeu? Está explicado, Daniel. Obrigado, viu, meu filho? Vem cá. Você só está honrando a sua nação com esta palavra. Eu vi ali o pastor Pedro de vermelhinho, todo emocionado e dizendo, esses são os pregadores angolanos.